Olá, segundo ano, como vocês estão? Vamos para a nossa aula de hoje? A história no teatro. Você sabia que existem muitas formas de contar histórias no teatro? Elas podem ser representadas por várias atrizes e atores, usando diversos cenários e figurinos. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Há diferença entre as histórias que contamos no dia a dia e as histórias contadas no teatro? Você já assistiu alguma peça de teatro parecida com as apresentadas na fotografia? Você gostou? Bonecos que contam histórias. Quando pensamos em teatro, imaginamos atores e atrizes no palco, interpretando diferentes personagens, vestindo às vezes roupas de outra época. Isso é verdade, mas há diferentes formas de fazer teatro. Um deles são os bonecos, como por exemplo, o fantoche, a marionete, o mamulengo, o burancu, teatros de sombras. Os bonecos são personagens que têm formas humanas, de animais ou seres imaginários. Em uma apresentação teatral, os bonecos ganham movimento e vida, de acordo com o jeito como mexemos neles. A cultura dos povos indígenas. Vamos refletir sobre a cultura dos povos indígenas, descobrir como os povos indígenas foram vistos e representados na arte. Nas imagens de abertura do capítulo, como os indígenas são representados? Você acha que nessas imagens os indígenas estão representados como eles realmente são? E você, como representaria os indígenas? Quando os europeus chegaram à América, não entenderam o modo de vida dos indígenas que encontraram no continente, nem perceberam que havia muitos povos, com características físicas, costumes, línguas e manifestações culturais diferentes. Vamos assistir a um pequeno vídeo sobre o dia em que os portugueses chegaram ao Brasil? Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte.
Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e pesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, uma das coisas que mais chamaram sua atenção foi o fato de os indígenas não usarem roupas, como era comum na Europa. Hoje em dia, os povos indígenas que moram nas cidades usam roupas, assim como os não indígenas. Outros que vivem em aldeias usam menos roupas. No entanto, usando ou não tecidos sobre o corpo, eles têm formas próprias de vestir e enfeitar. Como podemos ver nas imagens, há a pintura corporal e também alguns adornos que eles usam. Os povos indígenas também pintam o corpo com tintas naturais, feitas de frutos como o jenipapo e o urucum. Os desenhos que eles fazem podem ter vários significados. Observem as imagens ao lado das frutas e elementos que são usados para pintar o corpo. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Beijinhos da tia Ana Cristina. Vem brincar que eu sou